O próximo tipo de colisão que a gente vai falar um pouco sobre são as colisões parcialmente inelásticas, que também pode ser chamada, é claro, de parcialmente elástica. São as colisões que acontecem quando o coeficiente de restituição é maior que zero e menor que 1. Por conta disso, obviamente, a velocidade relativa de afastamento dos objetos será sempre menor do que a velocidade relativa de aproximação. E quer dizer que um objeto vai sempre ver o outro se afastar dele com uma velocidade menor do que ele viu o outro se aproximar dele. Isso por quê? Porque como a colisão é parcialmente inelástica ou parcialmente elástica, existe aquela fase de restituição. Os objetos eles vão restituir parte da energia cinética que eles perderam durante a fase de deformação. Mas a energia cinética não vai ser toda restituída. Então, por conta disso, os objetos não vão ter ao fim a mesma energia cinética que tinham antes. A energia cinética de depois da colisão vai ser ainda, igual não, menor do que a energia cinética de antes da colisão. Né? Perceba aqui que a gente, quando se trata de colisões parciais, parcialmente inelástica ou elástica, vai ter sempre um probleminha matemático um pouquinho maior. A gente vai ter mais equações com as quais lidar, porque a gente sempre vai ter que considerar o coeficiente de restituição, saber quanto é que ele vale. Ele pode ser um número entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais elástica é a colisão, mais parecida com uma colisão perfeitamente elástica. Né? Então a gente sempre vai ter que apelar para mais equações. Por conta disso, a gente não vai fazer uma análise muito matemática aqui das colisões parcialmente inelásticas. Mas a gente trouxe aqui uma situação só para ilustrar a ideia. Então você tem aqui dois objetos, um de massa m1 que se move com a velocidade de 20 metros por segundo para a direita e um de massa m2 que se move com a velocidade de 15 metros por segundo para a esquerda. Velocidade relativa entre esses dois rapazes aqui, 35 metros por segundo. Né? Lembra daquele bizu lá da videoaula anterior? Velocidades em sentidos contrários, a gente quer saber qual é a relativa entre eles, é só somar os módulos. Então um deles vê o outro se aproximar com uma velocidade de 35 metros por segundo. Após a colisão, né, se essas massas forem escolhidas de maneira adequada, um deles vai parar e o outro vai retornar com uma velocidade de 17,5 metros por segundo. É claro que isso aqui não é uma coisa que vai acontecer sempre, né? Isso aqui vai depender do material de que eles são feitos, que é o que vai determinar fisicamente o coeficiente de restituição, e da relação entre as massas aqui, obviamente. Mas só para a gente ilustrar a situação, veja, um deles permanece parado após a colisão e o outro retorna com a velocidade de 17,5 metros por segundo. Então, a gente tem que a velocidade relativa de aproximação é de 35 metros por segundo. E a gente tem que a velocidade relativa de afastamento é de 17,5 metros por segundo. Então, a gente tem aqui um coeficiente de restituição de 17,5 dividido por 35. Isso me dá um coeficiente de restituição de 0,5. Perceba que o coeficiente de restituição não tem unidade de medida, é metro por segundo dividido por metro por segundo. Ele é simplesmente um número, é um coeficiente, como o próprio nome diz. Ok? Então, isso é o básico de uma colisão parcialmente inelástica. O importante é você saber que o sistema não vai recuperar a sua energia cinética totalmente. A energia cinética que ele vai recuperar vai depender do coeficiente de restituição que eu tenho aqui. Quanto maior for o coeficiente de restituição, mais ele recupera de energia cinética. Ao passo que quando o coeficiente de restituição for exatamente igual a 1, ele terá recuperado após a colisão toda a energia cinética que ele tinha antes da colisão.